Olá, aqui de volta só para fazer um adendo, tá? Uma complementação com relação ao vídeo anterior, onde eu mostro a vantagem em tempo real da velocidade em relação de um HD antigo com relação a um SSD, que foi a atualização feita nessa máquina. Só que tem uns detalhes importantes em se observar. Apesar de ser um procedimento relativamente simples, a clonagem, ou seja, de você migrar o conteúdo de um HD tradicional antigo para um SSD mais moderno, mais novo, apesar de o procedimento ser bem simples, há alguns detalhes que tem que ser observado. Quando esse procedimento é feito, todo o sistema operacional, partições, documentos, arquivos que estariam na lixeira, nos temporários, os navegadores, senhas, configurações, a personalização que o cliente tenha no sistema operacional, ou seja, exatamente tudo do jeito que está, ele é migrado para o SSD. Por isso que é importante, antes de realizar este procedimento, você se certificar de que o sistema operacional está funcionando corretamente bem. Que tudo está funcionando bem, que não há nenhum arquivo corrompido, que não há nenhum vírus ou problema no sistema operacional que possa vir junto na migração para o SSD, junto para dentro dele. Porque não adianta nada você ter um defeito no sistema operacional, um problema de boot, de desligamento, tela azul, que seja relacionado ao sistema, que você leve junto para o SSD. O problema vai junto. Da mesma forma que todas as configurações vão para lá, estando boas, se tiver algum problema, ele vai também. Isso é a desvantagem. A vantagem é que se é um sistema operacional que você, de uma firma, de uma empresa, que tem um programa pago, que tem uma configuração difícil, que tem que ter acesso de terceiros, de um provedor de um sistema, que iria dar muita burocracia, muito trabalho para você fazer, você já vai transferir tudo junto. Não tem aquele trabalho todo de reconfigurar tudo novamente. Porém, como eu disse, se tiver algum problema no sistema operacional, se tiver alguma coisa errada no sistema, vai migrar juntamente do jeito que está para o SSD. Então, importante é você, antes de prosseguir, antes de você fazer esse procedimento, observar, fazer ver que está tudo ok aqui dentro. Outro detalhe, como eu tinha mostrado, o sistema aqui é diferente de leitura e gravação. Ou seja, um disco móvel, né, um disco móvel e o braço de leitura. E aqui é uma placa de circuito com memórias e uma controladora. Ou seja, o sistema de gravação e leitura nas unidades também é diferente. Aqui os dados são gravados meio que aleatoriamente. Você vai salvar um arquivo, um vídeo, por exemplo. Esse vídeo, conforme esse disco está girando aqui, aproximadamente 5.400 RPMs, esse arquivo ele é gravado em diversos fragmentos em vários setores do disco, certo? Por isso que quando no sistema Windows você tem a opção de desfragmentação do sistema. Que acontece com isso? O sistema, o Windows, com a ferramenta própria do Windows, vai procurar trazer esses fragmentos gravados aleatoriamente no disco para mais próximo, assim otimizando um pouco mais a leitura desse arquivo quando for ser exigido, certo? Já no SSD, a gravação é diferente. A gravação ela é feita sequencialmente na memória, então não é necessário fazer essa desfragmentação no SSD. Inclusive aqui, onde já está pronto o trabalho, é desativado no Windows essa desfragmentação. Por que acontece? Há vantagens e desvantagens entre uma unidade antiga, que é o HD, e o SSD. Qual que é a vantagem do HD sobre o SSD? É você poder fazer a gravação, apagar e gravar dados, ou sobrescrever esses dados, que quando a gente apaga um arquivo daqui, ele não é apagado, ele é sobrescrito, muito mais vezes do que num SSD. Então por isso que é interessante, para otimizar esse uso, a desfragmentação. Mas para que a desfragmentação aconteça, você vai ter que passar essa ferramenta de desfragmentação,
que é nativa do Windows ou que tem de terceiros, aonde o arquivo ele vai ser regravado praticamente, ele vai ser pego, os fragmentos desses arquivos vão ser aproximados entre si, que é feita uma leitura e uma regravação desses arquivos, desses setores. Aqui já não é necessário isso. E o que acontece? A cada regravação de setores para aproximar esses fragmentos desses arquivos é feita uma gravação. E o que determina a longevidade de um SSD é a quantidade de gravação que é feito nele. Não tanto a leitura, mas sim a gravação. Então ele vai ter uma longevidade um pouco menor do que um HD na questão de gravação de dados. Se você grava, apaga, formata muitas vezes o computador, apaga arquivos constantemente, isso diminui um pouco a vida útil em relação desse com esse HD que é mais antigo. Porém, mesmo assim, para um usuário comum, isso se traduz em muitas, mas em muitas vezes ainda, certo? Então, antes de você fazer a migração do sistema do antigo HD para o SSD, tenha certeza que está tudo ok, faça essa desfragmentação antes e depois faça a clonagem para o SSD, certo? E mesmo assim, no caso do ADATA, que estou utilizando ultimamente, eu não tenho patrocínio nenhum, mas a gente tem que falar aquilo que está trazendo benefício, que é a ADATA ultimamente. A ADATA ela tem aqui o software, onde você pode acompanhar a saúde desse SSD. Tá aqui, ó, um ADATA SU650, onde a saúde está ok, marca a temperatura e o tempo de vida dele, que está em 100%, um SSD novo. Porque o Smart, que é um sistema que faz o monitoramento da saúde dos discos, também funciona nessa unidade. Temos as informações dele aqui, com o número de série e tudo mais, cada um tem o seu. Você pode registrar no site da ADATA, baixar esse pequeno programa e acompanhar por aqui como está a saúde do seu SSD. Em condições normais de uso, ele não vai parar de uma hora para outra, ele vai durar muito tempo. E ele vai te avisar se começar a acontecer algum detalhe, algum probleminha no SSD, o Smart vai te avisar como avisava também nos antigos HDs. Certo? Então, mais uma vantagem que você tem em adquirir um SSD, ainda mais de uma empresa que está levando a sério o seu consumidor, né? A SanDisk também tinha todo esse suporte, mas depois que foi adquirida pela Western, nos deixou na mão. Eu mesmo tinha inúmeros dispositivos registrados na SanDisk, mas depois que foi adquirida pela Western Digital, eu perdi tudo. Toda a minha informação, todos os meus registros, tudo foi perdido. E a gente acaba perdendo a credibilidade numa empresa assim. Tomara que a ADATA continue com esse ótimo serviço, oferecendo um dispositivo com um preço acessível e que a gente possa monitorar, ter as informações necessárias como a originalidade do produto e a usabilidade do mesmo. Então temos aqui o sistema já com o SSD funcionando perfeitamente. Vocês podem baixar o aplicativo lá no site do ADATA, onde você tem toda a documentação necessária para ter as informações. E ter aqui o aplicativo de acompanhamento. Funciona tanto nos SSDs convencionais ou como nos M2, nesse caso aqui de outra marca, mas também funciona da mesma forma desse outro. São chips de memória como a controladora, somando o formato e a velocidade, que é em outra interface, na NVMe M.2. Então só queria deixar isso bem claro, aproveitar para dizer isso que eu não disse no outro vídeo, que sim, a clonagem tem suas vantagens, desde que seja observado esses detalhes da correta observação do sistema operacional antes de fazer a migração, de fazer essa desfragmentação antes, depois de clonado, desativar a desfragmentação automática do Windows. Se você quiser, já deixa baixado o programinha da ADATA, que te permite monitorar a saúde do SSD, e aí tudo funciona corretamente bem. Ok? Qualquer dúvida, só perguntar para mim. Um abraço.